Ela não sabia o nome dele, nem de onde vinha, nem por que estava ali, sozinho no meio da chuva. Mas naquele instante em que o trovão pareceu estremecer as pedras antigas da rua, ela soube apenas de uma coisa: aquele menino precisava dela. E o que fez nos minutos seguintes, sem pensar, sem hesitar, mudaria tudo. Para ele. E para ela também. Porque o que Elodie não sabia era que o garoto que ela acabava de salvar era filho de um dos homens mais poderosos de toda a França. Mas o que faz alguém colocar a própria vida em risco por um desconhecido? Será coragem? Instinto? A verdade é que às vezes a vida coloca diante de nós uma escolha que nem percebemos estar fazendo. Elodie não pensou duas vezes, não gritou por socorro, apenas agiu. E no seu gesto silencioso havia mais do que proteção. Havia uma dor antiga que finalmente encontrou propósito. E você vai entender por quê. Se essa história já te tocou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? Chovia há horas em Lyon. A cidade parecia dobrar-se sob o peso de nuvens baixas e um vento cortante que fazia as janelas tremerem. Elodie saía do centro cultural com os cabelos grudados na testa, carregando uma sacola com livros molhados, quando ouviu o som abafado de um choro. Ao virar na esquina de uma viela entre os prédios do Vieux-Lyon, viu a cena. 2 adolescentes encapuzados, tensos, cercando um menino pequeno de mochila e casaco vermelho. Ele tremia. Um deles puxava a mochila, o outro gritava: "Entrega logo!" Sem pensar, Elodie gritou, correu, se enfiou entre os 3 e empurrou um dos rapazes com o ombro. Eles se assustaram, mas um deles a empurrou de volta, fazendo-a bater a cabeça contra a parede úmida. O impacto a fez cair de joelhos, mas ela se manteve à frente do menino. Os assaltantes fugiram com pressa ao ouvir vozes ao longe. O garoto, mudo, olhos vidrados, apenas a observava. Ela, ainda tonta, estendeu a mão e disse: "Você está bem?" Ele apenas entregou um cartão molhado com um número escrito à mão. Era tudo o que ele tinha. E era mais do que o suficiente para começar uma história que ninguém ali esperava viver. A farmácia de plantão tinha cheiro de álcool e poeira antiga. Elodie sentia o sangue escorrer discretamente pelo canto da testa, mas insistia em manter os olhos firmes no menino sentado à sua frente. Ele permanecia em silêncio, os braços cruzados sobre o colo, como se estivesse se encolhendo dentro de si. O casaco vermelho encharcado pingava no chão e, por algum motivo, ele não chorava. Só observava. Assustado, mas alerta. Como quem já aprendera cedo demais a não esperar consolo de ninguém. Ela pegou uma toalha de papel, pressionou contra o corte da testa e se aproximou devagar. "Você se machucou?" perguntou com suavidade. Ele balançou a cabeça de forma quase imperceptível. Em seguida, retirou do bolso interno da mochila um cartão amassado e úmido, com um nome impresso em fonte pequena, quase elegante. Bernard, motorista pessoal. Atrás, um número de telefone rabiscado à mão, com tinta borrada pela chuva. Elodie hesitou por um segundo. Não havia documento, nem informações sobre o menino, nem ao menos uma palavra de quem ele era. Mas alguma coisa na forma como ele segurava aquele cartão dizia que era importante. Ligou do balcão da farmácia. A ligação foi atendida imediatamente. "Sim? Olá, estou com um menino chamado... Bom, ele não me disse o nome. Ele foi assaltado aqui perto da Rue Saint-Jean. Está bem, mas assustado." A voz do outro lado silenciou por um momento. Depois: "Fique onde está. Estou a caminho." Menos de 10 minutos depois, um carro preto brilhoso com vidros escuros e placas discretas parou em frente à farmácia. Era um modelo de luxo, tão silencioso quanto intimidador. De dentro, saiu um homem de aparência impecável, terno cinza escuro ajustado, sapatos engraxados, barba bem feita. Tudo nele parecia milimetricamente controlado, exceto os olhos. Eles procuravam algo,
ou alguém. Ao ver o menino, o homem caminhou com firmeza até ele, abaixando-se sem dizer nada, apenas envolvendo-o num abraço breve e contido. Depois se levantou, como se a presença de mais alguém ali não fosse relevante. "Foi você quem ligou?" perguntou sem sequer encará-la. "Sim, ele estava sendo assaltado. Eu interferi." "Entendo." O homem puxou uma carteira do bolso e tirou dela algumas notas. "Obrigado pela ajuda. Tome, por sua gentileza." Elodie ficou em silêncio por um instante. Olhou para as notas dobradas, para a mão estendida, depois para o menino. Ele a observava, como se esperasse que ela dissesse algo que ele mesmo não tinha permissão para dizer. "Eu não quero o seu dinheiro", respondeu firme. "Só liguei porque ele precisava." O homem finalmente levantou os olhos. Havia uma pontada de surpresa ali, como se não estivesse acostumado a ouvir não, como se um gesto altruísta não coubesse no seu mundo. "Você está sangrando. Quer que eu a leve a um hospital?" "Não. Já estou indo para casa." Ele assentiu com a cabeça. Nenhum nome foi dito, nenhuma palavra de agradecimento. Apenas um aceno para o motorista, que abriu a porta do carro. O menino hesitou antes de entrar. Olhou para Elodie, deu um passo à frente e abraçou-a de leve, apertado e rápido. Depois correu para dentro do veículo. O carro partiu devagar, com os faróis recortando o nevoeiro raso da rua molhada. Elodie ficou ali por um instante, ainda com a toalha de papel suja de sangue na mão. Sentia o corpo latejar, mas a frieza daquele homem doía de um jeito diferente. Não era apenas indiferença, era a ausência total de qualquer vínculo com o que havia acabado de acontecer. Voltando para casa, Elodie atravessou a ponte de pedra que cortava o rio Saône, o casaco grudado ao corpo, o cabelo já seco pela garoa fina. Sua cabeça girava, não por causa da pancada, mas pelas perguntas que começavam a se formar. Quem era aquele garoto? E quem era aquele homem que sequer disse seu nome? No dia seguinte, as crianças do Centro Cultural notaram o pequeno curativo em sua testa. "Você caiu, Madame Elodie?" perguntou uma das meninas. Ela apenas sorriu. Não contou. Não achava que fosse necessário. Aquilo era só dela e do menino que ela talvez nunca mais visse. Mas a cidade tem seus próprios caminhos. E Lyon, com suas ruelas escondidas e esquinas improváveis, gosta de cruzar destinos quando menos se espera. Naquela tarde, enquanto organizava os materiais da aula de leitura, ouviu alguém bater levemente na porta. Quando virou-se para ver, lá estava ele. O mesmo homem de terno cinza, sem gravata, desta vez, e com um menino ao lado. "Meu filho insistiu que voltássemos. Ele disse que precisava agradecer." Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. O menino deu um passo à frente, tímido, e estendeu a ela um envelope dobrado com uma pequena flor desenhada à mão. Gabriel finalmente disse seu nome. E naquele momento, ela teve a nítida sensação de que a história entre eles, apesar de mal ter começado, já tinha deixado de ser um acaso. Elodie guardou o envelope com o desenho entre os livros da estante, tentando não se apegar à delicadeza daquele gesto. O traço infantil formava uma flor torta, mas havia ali um cuidado surpreendente. Como se cada pétala fosse uma tentativa de dizer o que não se dizia com palavras. Ela não sabia se veria Matisse de novo, e tampouco achava que Gabriel voltaria a cruzar a porta do Centro Cultural. Aquele gesto havia sido apenas isso, um gesto, e ela estava acostumada a encontros breves que não deixavam raízes. Mas 3 dias depois, enquanto ajudava uma das turmas mais novas a pintar cartazes sobre amizade, ouviu passos rápidos no corredor. Era Lucy, uma das funcionárias do centro, sorrindo com ar de nervosismo. "Você tem uma visita um pouco fora do comum." No saguão, Gabriel estava de pé ao lado de Matisse, sem segurança, sem motorista à vista. Ele usava roupas casuais, ainda alinhadas demais para parecerem espontâneas.
Matiz, por outro lado, usava uma camisa com pequenos respingos de tinta e trazia nas mãos um estojo de lápis novinhos. Ele quer participar das oficinas de arte. Insistiu. Eu achei melhor perguntar se é possível. Elodie assentiu, escondendo o espanto. Claro. Se ele quiser, pode começar hoje. Matiz correu direto para a sala e se misturou aos outros como se já conhecesse cada um deles. Gabriel observou por alguns segundos. Depois se virou para sair. Senhor Fournier, disse Elodie, chamando-o antes que ele cruzasse a porta. Por que trouxe ele aqui? Não parece o tipo de lugar que o senhor costuma frequentar. Não é, mas parece o tipo de lugar onde ele finalmente respira. Nos dias seguintes, Matiz passou a frequentar o centro 2 vezes por semana. Sempre trazia o estojo, sempre se sentava no mesmo canto perto da janela e sempre olhava para Elodie com a calma silenciosa de quem havia encontrado um lugar seguro. Os outros meninos e meninas o acolheram sem fazer perguntas. Crianças não se importam com sobrenomes, nem com fortuna. Só querem saber se o outro sabe brincar. Gabriel, com o tempo, começou a buscá-lo pessoalmente. No início, não passava da porta. Depois, passou a esperar sentado nas cadeiras do corredor. E em certos dias, até espiava discretamente as oficinas através da divisória de vidro. Não dizia nada, mas observava tudo. Certa tarde, quando o centro já estava quase vazio, Elodie encontrou Gabriel sozinho no Jardim dos Fundos, onde as crianças costumavam plantar flores. Ele segurava uma das pequenas pazinhas de plástico, girando-a entre os dedos. Ele me contou que você elogiou um desenho dele. Disse que ninguém fazia isso desde a mãe. Elodie se sentou num banco de madeira próximo. O céu começava a escurecer e os últimos raios de sol faziam sombras longas nas paredes. Ele é talentoso, mas mais do que isso, ele parece carregar coisas demais para um menino da idade dele. Gabriel demorou para responder. Estava claramente escolhendo as palavras com o cuidado de quem raramente se permite errar. A mãe dele era diferente, sensível demais talvez, ou sensível na medida certa, mas para o mundo errado. Ela não disse nada. Apenas deixou Às vezes, o silêncio é o único lugar onde alguém consegue se abrir. Ela morreu há 3 anos, não por acidente e não por doença. Ela simplesmente parou de lutar, dormia demais, depois chorava demais, depois não fazia mais nada. Elodie apertou os dedos ao redor do banco, sentindo a madeira fria sob a pele. E você? Perguntou com a voz baixa. Parou de sentir? Gabriel soltou uma risada breve, mas sem humor. Não, eu continuei sentindo. Só aprendi a não demonstrar. Era mais fácil assim, mais eficiente. Ela o olhou de lado. E como tem funcionado até agora? Ele não respondeu, apenas se levantou. Antes de ir embora, parou diante dela. Você é diferente de tudo o que eu conheço, Elodie, e isso me deixa desconfortável. Talvez seja a hora de aprender a se sentir desconfortável, Sr. Fournier. Na semana seguinte, ele passou a chegar mais cedo. Às vezes, ajudava a organizar os materiais. Outras vezes, observava Matiz desenhar e, de vez em quando, se arriscava a sorrir. Uma tarde, enquanto Elodie recolhia pincéis, Matiz se aproximou com um desenho novo. Era uma casa com janelas abertas. E no jardim, 3 figuras. Um homem alto, uma mulher de cabelos cacheados e uma criança no meio segurando as mãos dos 2. Quem são? Ela perguntou, tocando de leve no papel. É a gente, respondeu ele, antes de sair correndo para brincar com os amigos. Ela ficou ali, segurando o desenho como quem segura uma promessa. Gabriel, do outro lado da sala, observava em silêncio. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Algo que já não tentava esconder. A folha com o desenho de Matiz continuava sobre a mesa, como se Elodie não tivesse coragem de guardá-la nem de afastá-la. Havia algo naquele traço infantil,
aquela tentativa de juntar três vidas tão diferentes no mesmo espaço, que mexia com partes dela que preferia deixar quietas. Nos olhos do menino, o papel era só mais um desenho, mas para ela era o reflexo de algo que ainda nem existia e que talvez nunca existisse. Nos dias que se seguiram, Gabriel passou a ficar cada vez mais tempo no centro. Em vez de apenas esperar pelo filho no carro ou no saguão, começou a se envolver discretamente nas tarefas. Primeiro foi carregando caixas com materiais, depois ajudando a montar prateleiras para os livros das crianças. Sempre com um certo cuidado, como se tivesse medo de parecer fora do lugar. E talvez estivesse mesmo. Naquela quarta-feira chuvosa, a sala de leitura estava quase vazia. As crianças haviam saído mais cedo por causa de uma reunião entre os voluntários. Matiz ficou por último, esperando o pai. Enquanto isso, desenhava em silêncio, como sempre fazia, quando o mundo lá fora parecia barulhento demais. Gabriel chegou poucos minutos depois, com a camisa encharcada e o cabelo colado à testa. "Está tudo certo com ele?" perguntou, tirando o casaco. "Está, sim. Ele disse que não queria ir embora até terminar o desenho." Gabriel se aproximou do filho, olhou por cima de seu ombro e não disse nada. Matiz estava desenhando um rosto feminino. Cabelos longos, olhos tristes. Uma mulher no canto de uma sala, perto de uma janela. Do lado de fora, crianças brincavam. Ela não. "É sua mãe?" Elodie perguntou gentil. Matiz assentiu sem tirar os olhos do papel. Ela nunca saía do quarto. Gabriel deu um passo atrás. Sentou-se devagar numa das cadeiras da sala e ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que era. Elodie se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele. "Você nunca falou muito sobre ela." Ele apertou os lábios, os olhos ainda fixos no desenho. "Porque eu não sei por onde começar. E talvez, porque se eu começar, tenha que admitir que não percebi o que ela estava vivendo." Elodie esperou. Gabriel parecia buscar palavras que não machucassem ao sair. A Clemence era doce, inteligente, sensível. Tinha uma calma que me confundia. Sempre achei que ela era apenas mais introspectiva que as outras mulheres que conheci. Nunca imaginei que aquilo era tristeza. Matiz continuava desenhando, alheio à conversa, ou talvez fingindo não ouvir. Gabriel manteve a voz baixa. Ela passou a dormir demais. Depois começou a evitar sair. Eu via, claro, mas achava que ia passar, que era uma fase. Enquanto eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem, ela foi desaparecendo, um pouco por dia. Elodie sentiu o ar pesar entre eles. A dor que ele carregava não vinha de um lugar raso. Não era a culpa por não ter feito o suficiente. Era por nunca ter sequer tentado entender. E quando percebeu que ela não estava bem? Quando encontrei uma carta. Um bilhete, na verdade, no travesseiro. Ela escreveu para o Matiz. Pediu desculpas. Disse que ele era a única luz, mas que até a luz às vezes não é suficiente. Ele esfregou o rosto com as mãos, como se aquilo ainda doesse como no dia em que aconteceu. Eu coloquei grades na casa, seguranças, câmeras, mas não consegui protegê-la dela mesma. E o pior é que não tentei. Estava tão ocupado protegendo o que construí que deixei de proteger quem dividia tudo comigo. Elodie queria dizer algo, mas nada soava certo. Então apenas colocou a mão sobre a dele, com firmeza. Não era piedade, era presença. Matiz carrega mais do que deveria. Ele viu coisas que nenhum menino da idade dele deveria ver, e eu fiz o que sabia fazer. Fechei tudo, incluindo meu próprio filho. Gabriel olhou para ela pela primeira vez desde que começara a falar. Havia algo quebrado ali, mas também uma leve rachadura por onde entrava a luz. Você acha que ainda dá tempo? Não é sobre o tempo, é sobre o que você faz com o que sobrou. Ele assentiu, mas ficou ali parado, como se o corpo quisesse sair, mas o coração não soubesse como. Matiz terminou o desenho e o entregou a Elodie. Pode ficar. Ela pegou o papel com cuidado, olhou para Gabriel.
Ele ainda confia, e isso é mais do que muitos pais recebem. Gabriel se aproximou do filho, ajoelhou-se diante dele e sussurrou algo que Elodie não ouviu, mas viu o menino sorrir, um sorriso pequeno, mas real. Quando se despediram naquela tarde, algo havia mudado, não de forma grandiosa, nada dito, nada prometido, mas havia entre os três uma trégua, um fio de algo novo, não construído sobre o passado, mas sobre a coragem de enfrentá-lo. E sem que nenhum deles dissesse, sabiam que estavam começando a respirar no mesmo ritmo. O auditório da escola tinha um cheiro leve de verniz novo, misturado com expectativa. As luzes baixas criavam sombras suaves nas paredes brancas, e as cadeiras iam sendo preenchidas por pais com celulares na mão e sorrisos impacientes nos rostos. Era o recital de inverno, e Matisse iria se apresentar pela primeira vez em público. Elodie chegou cedo. Escolheu um lugar discreto na terceira fileira, próximo ao corredor. Trazia um cachecol azul enrolado no pescoço e um embrulho simples nas mãos. Um caderno de folhas grossas que comprara para os desenhos dele. Queria entregar depois do concerto, caso ele tivesse coragem de se aproximar. Gabriel chegou logo depois, sozinho. Trajava um paletó escuro, sem gravata, e procurou por Elodie entre os assentos. Quando a viu, hesitou por um segundo antes de se sentar ao lado dela. Nenhum dos dois disse nada de imediato, mas o silêncio não era desconfortável, era denso, quase cúmplice. Ele estava nervoso de manhã, disse Gabriel, olhando para o palco, mas não quis que ninguém o acompanhasse nos bastidores. É sinal de que está crescendo, respondeu Elodie, sorrindo de leve. A música começou. Uma sequência de números infantis, desafinados mas adoráveis, preencheu os primeiros 20 minutos. Quando o nome de Matisse foi anunciado, Gabriel se ajeitou na cadeira. Elodie entrelaçou os dedos no colo. Matisse entrou com os ombros retos, vestindo camisa branca e calça preta. O violino parecia grande demais para seu corpo magro, mas ele o segurava com firmeza. O arco desceu sobre as cordas com uma delicadeza que surpreendeu até os mais distraídos. Ele não tocava como quem repete uma partitura. Tocava como quem conta algo que ainda não sabe dizer em voz alta. A melodia era suave, triste, mas com notas de esperança. Quando terminou, houve silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que ninguém percebe que segurou até que acabe. Depois, os aplausos vieram fortes. Matisse apenas abaixou a cabeça, agradeceu e saiu do palco em passos curtos. Gabriel passou a mão nos olhos discretamente. Elodie olhou para ele, mas não comentou. Sabia reconhecer quando um homem precisava de tempo para admitir que estava sentindo. No estacionamento da escola, os convidados começaram a se dispersar. Já era noite fechada. A brisa estava fria, mas não cortante. Matisse correu até eles com o violino nos braços e um sorriso tímido. "Você foi incrível", disse Elodie, estendendo o caderno, "para você continuar contando histórias." Matisse abraçou o presente e murmurou um obrigado quase inaudível. Gabriel se abaixou para falar com ele, mas um movimento rápido interrompeu os três. Um homem encapuzado surgira de trás de uma van estacionada. A arma em punho apontava diretamente para Gabriel. Carteira, celular e o relógio. Gabriel levantou as mãos devagar. Matisse congelou. Elodie agarrou o braço do menino e o puxou para trás, protegendo-o com o corpo. O assaltante se irritou com a movimentação. "Não se mexe!" "Calma, ele é só uma criança", disse Gabriel, a voz firme mas baixa. Já tirava a carteira do bolso com cuidado. O assaltante avançou um passo. A mão que segurava a arma tremia. O olhar estava perdido, instável, como quem não sabia exatamente o que estava fazendo. Era jovem, muito jovem. "É só isso que eu tenho. Leva, mas não machuca ninguém." Elodie recuou junto com Matisse. Quando o assaltante os notou novamente, virou-se com um movimento brusco.
E foi nesse instante que Elodie se colocou entre ele e o menino. De novo, o segundo em que tudo parou foi o mesmo em que Gabriel gritou o nome dela. Um estrondo ecoou, não da arma, mas do impacto da queda. Ela tropeçara para protegê-lo e batera o ombro contra o chão. O assaltante fugiu ao ouvir os gritos vindos de longe. Alguém havia chamado ajuda. Gabriel caiu de joelhos ao lado dela. Pegou sua mão com força, os olhos arregalados. Você está bem? Fala comigo. Estou... Só doeu, mas estou bem. Mati se aproximou devagar, segurando o violino como se fosse um escudo. Eu fiquei com medo, sussurrou ele. Elodie tentou sorrir apesar da dor. Todo mundo sente medo. O que importa é o que a gente faz mesmo assim. Quando os seguranças da escola chegaram, Gabriel ainda estava ali, agachado, com as mãos nas dela. Não se afastou nem quando os paramédicos pediram espaço. No hospital, depois dos exames, constataram apenas uma contusão no ombro. Gabriel se recusou a ir embora. Sentou-se na poltrona ao lado da cama improvisada, enquanto Matisse dormia com a cabeça encostada nas pernas dela. Naquele silêncio de hospital, entre as luzes frias e o cheiro de éter, Gabriel falou o que ainda não tinha tido coragem de dizer. Você salvou meu filho 2 vezes. E agora... não sei como agradecer, nem como parar de sentir que preciso de você por perto. Elodie olhou para ele. As palavras não eram perfeitas, nem ensaiadas, mas ali, entre o cansaço e o susto, pareciam verdadeiras. Então começa ficando, respondeu ela. O resto, a gente vai descobrindo. Gabriel pegou a mão dela de novo e não soltou. Era estranho como a dor às vezes se transformava em ponte. Depois daquela noite no hospital, Gabriel parecia diferente. Não no jeito de se vestir ou de andar, mas no modo como olhava para as coisas ao redor, como quem finalmente percebia o que sempre esteve ali, esperando para ser notado. Nos dias que seguiram, ele apareceu no centro cultural com mais frequência. Ajudava a carregar caixas, conversava com os voluntários, às vezes até assistia às oficinas. Não dava ordens, não usava o sobrenome como escudo. Apenas observava, aprendia e lentamente se deixava afetar por aquele lugar que antes não fazia parte do seu mundo. Elodie estava mais reservada. O braço ainda doía, mas o incômodo maior era invisível. O medo silencioso de que tudo aquilo fosse só um intervalo, algo bonito, intenso, mas passageiro. Havia aprendido cedo a não se iludir com promessas. Pessoas vinham, elogiavam, diziam que ficariam e partiam quando a vida voltava ao seu ritmo confortável. Mas Gabriel não partiu. Certa manhã, ela chegou ao centro e encontrou uma caixa sobre sua mesa. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com caligrafia elegante e segura. E junto dela, um presente inusitado. Um projeto impresso em papel fotográfico, com o timbre do Groupe Fournier. Biblioteca Comunitária Elodie Lohan, dizia a primeira página. Era uma proposta real, um espaço de leitura e arte dentro do hotel mais prestigiado do grupo, voltado para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. A gestão seria dela se aceitasse. Ela leu cada linha com o coração acelerado. Sabia que aquilo ia além de um presente. Era um gesto de confiança, de reconhecimento, uma tentativa de dizer com ações o que Gabriel ainda hesitava em colocar em palavras. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele apareceu com Matisse. O menino correu para a sala de arte, deixando os dois sozinhos no pátio. Você leu? Ele perguntou. Li. E eu ainda estou tentando entender como alguém como você está oferecendo isso para alguém como eu. Gabriel se aproximou devagar, as mãos no bolso. Você me ensinou a ver valor em coisas que eu nunca tinha olhado direito. Eu passei anos achando que proteger era construir muros. E você me mostrou que, às vezes, proteger é abrir portas. Elodie respirou fundo. Olhou para ele com a testa levemente franzida. Eu não quero ser um projeto na sua vida, nem uma exceção temporária no seu mundo fechado. Você não é exceção,
É mudança, e eu quero mudar, se você deixar. Por um instante, o tempo pareceu suspenso entre os dois. Havia uma hesitação nos olhos dela, como quem carrega muitas cicatrizes para aceitar um toque sem desconfiar. Mas então Matisse surgiu correndo, segurando um novo desenho, e os dois se viraram ao mesmo tempo. "Desenhei a biblioteca", disse ele animado. "Tem livros, tem janelas grandes e tem gente rindo lá dentro." Elodie sorriu. Gabriel também. Na semana seguinte, as obras do novo espaço foram iniciadas. Gabriel fez questão de que tudo fosse decidido com ela, desde os móveis até os horários das oficinas. À noite, depois que Matisse dormia, os dois se encontravam no jardim do centro, conversando baixinho sob as luzes amareladas dos postes antigos. Uma noite, ela apareceu com uma cesta. Dentro, pães frescos, queijo, frutas e 2 taças de vinho. Sentaram-se na grama, sob um céu limpo, como se o tempo tivesse cedido um momento só para eles. "Faz tempo que eu não janto assim", ele disse, sorrindo. "Assim como", ela provocou. "Sem agenda, sem medo, sem precisar controlar tudo." Ela olhou para ele com suavidade. "E agora? Agora eu só quero ficar aqui, com você." Ele se aproximou, pegou sua mão com delicadeza. Não houve declarações, nem beijos dramáticos. Apenas um toque leve, firme, que dizia tudo o que não cabia em palavras. Gabriel ainda era Gabriel, mas agora também era alguém que esperava ansioso por tardes de oficina, que se sentava no chão para ouvir crianças falarem de sonhos, que descobria que amor não se compra, nem se conquista, se constrói dia a dia. Elodie continuava sendo ela, forte, intensa e ainda um pouco desconfiada. Mas agora também era alguém que se permitia sorrir com leveza, que olhava para o futuro com menos receio, que encontrara, talvez pela primeira vez, um lugar onde podia ficar sem ter que provar nada. Na inauguração da biblioteca, Matisse fez um pequeno discurso. Disse que esperava que aquele lugar ajudasse outros meninos e meninas a desenharem suas histórias. E no final, entregou um envelope para os dois. Dentro havia um novo desenho. 3 pessoas sentadas em um banco, lendo o mesmo livro. No canto da folha, escrito com letra trêmula, um título: "Nosso Lugar." Gabriel olhou para Elodie. Ela olhou para Matisse. E entre eles havia agora algo que não precisava mais ser explicado. Apenas vivido. Um lugar para 2. E um menino no meio, costurando tudo com silêncio, coragem e amor. Se essa história também tocou o seu coração, se inscreva no canal para continuar acompanhando encontros que nascem do inesperado e amores que transformam até os corações mais fechados. A gente se vê na próxima história.